Você quer lucrar no mercado de over 1.5 gols como um profissional? Então você está no lugar certo. Eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, sou investidor esportivo há mais de 10 anos e no dia de hoje nós vamos ver como que você consegue lucrar no mercado de over 1.5 gols. Mas antes da gente prosseguir, vou pedir para você deixar aquele like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca conteúdos como esse e, mais importante, seja notificado sempre quando uma aula como essa entrar em campo e você já marcar aquele golaço. Então vamos dar início. Primeiro tópico aqui, eu estou aqui com a minha planilha aqui aberta, você está acompanhando daí. Primeiro tópico, não é tão fácil como parece. Então eu já começo assim para te impactar de uma maneira positiva, porque muita gente olha o mercado de over 1.5 gols e fala: Rodrigo, se eu pegar jogos com altíssima tendência de over 1.5 gols, as odds são muito baixas, eu não trabalho com over 1.5 gols. Aí que você se engana, meu pequeno gafanhoto. Vamos com calma, por isso que eu falo que não é tão fácil como parece. Por quê? Vamos escrever aqui juntos, vamos lá. As linhas são muito justas. Então, essas linhas muito justas fazem com que pré-game não seja vantajoso trabalhar no mercado de over 1.5 gols. Não falei que não seja lucrativo. Observe bem, eu falei que não é vantajoso. Qual é a diferença entre vantajoso e não ser lucrativo, Rodrigo? O que acontece quando vantajoso é porque a energia que você vai despender, o tempo que você vai despender, as operações que você vai precisar executar e o retorno financeiro que você vai ter não vale a pena. Você pode até ser lucrativo, trabalhar às vezes com odds mais baixas, ter uma taxa de acerto bem elevada, no final das contas ser lucrativo, porém esse retorno financeiro ser tão baixo que toda essa energia jogada fora não valeu a pena. Pegou a ideia? Por isso que eu sempre faço para você, você pode ser lucrativo até com odd de 1,10, desde que você consiga fazer toda a sua leitura de parâmetros, de indicadores, de métricas e transformar isso em resultado, você pode sim ser lucrativo. Porém, tem que colocar na balança e ver se vale a pena todo esse esforço em troca de um retorno financeiro talvez baixo. Tá? Então, as linhas nesse mercado pré-game são sempre muito baixas, porque a gente vai sempre buscar o quê? Jogos com boas probabilidades desse evento acontecer. E aí, naturalmente, as odds estão muito esmagadas. E agora sim, eu vou te impactar com muita força. Pega aqui, ó, esqueça o mais EV. Aí eu vou te falar, 99,9% dos tipsters te falam para trabalhar com mais EV no mercado de over 1.5 gols, entre outros mercados. Eu sou o 0,0001% que vou te falar aqui. Vou te apresentar uma maneira diferente de você trabalhar, buscando o break-even. E mais para frente eu vou te falar o que é isso aí. Como essas linhas nesse mercado são muito ajustadas e é difícil você extrair valor pré-game, até mesmo ao vivo. Tá? O que a gente vai buscar aqui é o que? Trabalhar, ficar acima desse break-even. Segura aqui, deixa em pausa, eu vou te falar por que você vai esquecer esse mais EV nessa estratégia de hoje, tá bom? Então, vamos dar sequência, deixa eu subir aqui o nosso texto aqui. E o que você precisa entender antes de definir os seus parâmetros de análise e gatilhos de entrada. Vamos lá, o que eu vou observar? Eu preciso primeiro delimitar o meu tema. Vamos dizer assim, igual como se a gente estivesse estudando ali na nossa pós-graduação, na nossa faculdade, etc. Eu preciso delimitar meu tema. Ou como é que eu delimito esse tema? Quais campeonatos que eu vou trabalhar? Eu preciso dessa delimitação. E como eu delimito isso? Fácil. Você pode ir em qualquer site, aquele que você já tem mais costume de trabalhar, e já filtrar quais campeonatos que tem a maior probabilidade de over 1.5 gols. Ele vai te elencar. Tem campeonatos que tem 95% de over 1.5 gols. Só que por vezes são campeonatos de pouquíssima liquidez. Às vezes você vai trabalhar com terceira divisão de um campeonato lá da Ásia. Faz sentido você trabalhar dessa maneira? Não. Mas esse é o primeiro passo. Delimitou, você já tem uma penca ali. Dezenas e dezenas de campeonatos que tem, às vezes, uma probabilidade acima de 70% de over 1.5 gols. Tá? E aí, assim que você tem esses campeonatos,
eu já te aconselho, exclui todos esses de terceira divisão asiática, aqueles campeonatos que você vai estar dormindo, né? Coreia do Sul, Austrália, etc. Já tesoura eles, tá? Então começa a fazer começa a tesourar esses campeonatos de liquidez quase zero. Às vezes tem campeonatos que nem estão abertos na Betfair, na Bet365, etc. E já vai excluindo esses campeonatos também. É um processo trabalhoso, mas que no final vai te trazer resultado. Confia em mim, faça o que eu estou falando. Se você quiser, pega a caneta e o papel e escreve, tá bom? E, inclusive, se você quiser dar pausa agora nesse vídeo, pegar o papel e a caneta, já coloca lá valor, passa uma barra no meio e coloca break even, tá? O break even eu vou deixar escrito já aqui também. Se você não sabe como é que escreve, já vou colocar aqui já. E aí você vai colocar para você vai dizer se o que eu tô falando aqui faz sentido no final dessa nossa aula, tá? E se você ainda não deixou aquela curtida, aproveita e já deixa aqui que não vai cair seu dedo, tá bom? Então, vamos seguir aqui, já que eu filtrei os campeonatos, já excluí diversos campeonatos que ou a casa não abre o mercado, ou que eu tô dormindo nesse horário, ou que são terceira divisão de campeonato asiático, campeonato de quinta divisão da Europa. Excluiu tudo isso, você já vai ver que já diminuiu demais o seu escantilhão. Próximo passo, a gente vai agora começar a fazer a filtragem dos jogos. Os jogos que tem dentro desses campeonatos, que tem a probabilidade superior a 70% de over 1.5 gols. Aí você fala, Rodrigo, por que eu já não faço de cara os jogos lá em cima e coloco uma probabilidade maior, que eu já trago mais retorno? Calma, se você afunilar demais, isso aqui é um funil, a gente precisa começar com a boca mais aberta e trazendo, para só ter aquele suco no final. Então, se eu começar lá em cima, já colocar o funil apertado, eu vou ter não vai ter quase suco nenhum para eu poder tirar no final. Eu não vou conseguir ter isso. Então eu preciso começar com a boca maior, que é essa delimitação do campeonato de uma maneira mais abrangente, 70%, e aí eu vou excluindo. Vão ter ainda assim muitas coisas para serem analisadas. Mas quando eu começar a colocar dentro desses campeonatos jogos que tenham acima de 70% de probabilidade de over 1.5 gols, o nosso funil já começa a descer. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é o quê? As equipes que tenham, levando em consideração o fator casa fora, probabilidade de over 1.5 gols também superior a 70%. Então eu pego o time da casa e, de maneira bem simples aqui para você entender, eu pego as últimas 10 partidas do time jogando em casa. Se em 7 delas nós tivermos over 1.5 gols, não é gols marcados pelo time da casa, não. O time da casa pode ter tomado de 3-0. Se ele tomou de 3-0, aquela partida foi over 1.5 gols. Então, se eu tiver das 10 partidas, 7 over 1,5 gols, e o time que está jogando fora também acima de 70% de over 1.5 gols, essa partida eu também já seleciono. Então você começa a perceber, começamos no campeonato, descemos para os jogos, agora coloquei as equipes e nosso funil começa a afunilar cada vez mais, tá? E aí que eu te falei lá no início, pré-game é muito difícil você extrair qualquer coisa pré-game nesse tipo de mercado. Você até pode, às vezes, trabalhar quais são as possibilidades que você pode trabalhar alguma estratégia nesse mercado, tá? Não estou dizendo que não seja, mais uma vez, que você possa ser lucrativo. Você pode sim. Inclusive, você pode desenvolver algum tipo de metodologia pré-game com uma taxa de acerto muito alta, né, com uma odd baixa. E aí sim, você vai ter um resultado positivo, só não sei se esse gasto de energia será interessante e vantajosa para você, tá? Ou você pode, às vezes, não, Rodrigo, eu vou pegar, mesmo com odd mais baixa, eu vou fazer uma dupla e vou traçar uma odd média e vou monitorar minha taxa de acerto dessas duplas. E se essa taxa de acerto for realmente superior à minha odd média, eu vou estar sendo lucrativo. E num nível de risco, num nível de retorno maior, do que se eu estivesse fazendo uma simples. Beleza, desde que você valide isso, desde que você planilhe tudo e tenha a leitura perfeita dessas métricas, siga em frente. Por isso que eu estou falando, existem várias formas de se trabalhar. Ou você também pode trabalhar no ao vivo. No ao vivo, você pode aguardar esse 0-0 se permanecer no placar, desde que alguns parâmetros se construam e eles batam, você faz a entrada dentro da sua odd média nessa estratégia. Então você, às vezes, vai delimitar agora uma faixa de tempo
dentro da partida que esteja 0-0, dentro desses parâmetros que você puxou pré-game, selecionou as partidas pré-game, levou para o ao vivo, dentro do ao vivo, dentro de uma faixa de tempo que você vai delimitar também baseado na odd. Não adianta você falar que eu vou entrar até os 15 minutos do primeiro tempo, sabendo que o over 1.5 gols dentro dessa faixa de tempo, ela não está com uma odd ainda interessante ou dentro da faixa de odd que você consiga ser lucrativo. Então, isso daí você vai conseguir construir testando e planilhando. Dá trabalho. Ninguém falou que seria fácil você construir essa estratégia aqui. Eu estou te passando os parâmetros que você começa descendo o funil até para chegar no final. E vou falar o que está dando certo para mim também nesse tipo de estratégia, tá? Então, como eu falei, leva para o ao vivo, delimita agora uma faixa de odd, uma faixa de tempo e uma faixa de odd de entrada para aplicar esse over 1.5 gols. Planilha tudo, testa, planilha, revisa, verifica se às vezes você precisa ajustar essa faixa de tempo ou ajustar a odd de entrada para que feche uma odd média baseada na taxa de acerto que você está visualizando nas entradas anteriores, tá? E aí você começa a fazer os ajustes necessários até chegar ao ponto ideal, tá? E no ao vivo existem mais alguns parâmetros que você pode levar em consideração para trazer aquele suco final, aquele filé mignon ali, que é o quê? Você pode trabalhar com aquele parâmetro de chances de gol, tá? Ou até mesmo com índice de pressão 1, tá? O índice de pressão 1, eu tenho um vídeo falando só sobre ele, o índice de pressão 1 e o índice de pressão 2, tá? Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se aprofundar um pouco mais nele, tá? Então, quando eu coloco índice de pressão 1 mais alguma coisa de chances de gol, tá? Eu tenho esse funil já no finalzinho, tá? E como eu tô trabalhando atualmente nessa estratégia que vem me trazendo um retorno e é uma das estratégias que eu defini que seriam um bastião aí para o ano, para essa temporada. Eu queria buscar uma estratégia que eu pudesse empregá-la na Betfair Exchange de maneira que eu pudesse utilizar stakes mais altas e tivesse retornos financeiros maiores, sem correr o risco de limitação nas casas e também sem correr o risco de limitação na própria exchange, limitação que eu digo de tamanho de stake. Para isso, eu busquei o quê? Lá naquela primeira delimitação em campeonatos, eu delimitei alguns campeonatos que tenham dentro daquele pressuposto que eu coloquei de acima de 70% de over 1.5 gols no campeonato. Eu também busquei os campeonatos que tinham liquidez alta na Betfair Exchange. Isso também não te impede de trabalhar nesses mesmos campeonatos numa casa asiática. Eu simplesmente não quero trabalhar com a casa asiática. Eu prefiro trabalhar com uma exchange, que é a Betfair. Então, trabalho com ela, pego esses campeonatos que têm alta liquidez, trabalho de maneira ao vivo no over 1.5 gols enquanto a partida se mantém no 0-0, sigo exatamente esses parâmetros que eu tô colocando aqui para você, tá? E se você precisar agora pausar, voltar o vídeo para anotar quais são os parâmetros, desenhar esse funil, faça. Isso é importante, porque você consegue visualizar melhor e na hora de você fazer a sua seleção de jogos, pega ali o dia de amanhã, fala, vou fazer o teste amanhã, vou pegar, eu não tenho ainda condições de fazer a assinatura de uma plataforma paga. Não tem problema, faz num site gratuito, vai ter que fazer no braço, vai perder mais tempo, mas é o que você tem agora, o que você não pode desistir, tá? Ah, não, Rodrigo, já tenho condições de fazer um investimento numa plataforma paga. Tem o link da descrição da plataforma que eu uso, tá? Que eu monto esse funil que já me entrega tudo de mão beijada. Então eu ganho muito tempo. Eu simplesmente recebo quais são os jogos que estão dentro dessa configuração pré-game, seleciono esses jogos, salvo eles nos meus favoritos no SofaScore e se os parâmetros baterem no ao vivo, eu faço a entrada dentro da minha odd média, tá? Então, sempre buscando a Betfair Exchange. Então, eu quero cada vez mais buscar essa usabilidade de mercado de gols dentro da Betfair, porque eu consigo colocar stakes mais altas e ter
maiores retornos financeiros, tá? Então, aqui a gente conseguiu ver o seguinte, e agora eu falei que ia falar um pouco mais para frente sobre o break-even. Você buscar valor num mercado como esse é muito complexo, justamente pelas linhas muito justas. Então, como que eu trabalho? Eu trabalho verificando justamente isso daí. Dentro da minha faixa de tempo que eu delimitei, eu preciso entender qual é a minha odd média sempre de entrada. Aquela odd média que me dá o start inicial para eu poder fazer a entrada no over 1.5 gols nos jogos que estão 0-0. Digamos que seja 1.75. Toda vez que entrar em 1.75, todos os parâmetros bateram. Bateu 1.75, eu entro. Planilho tudo. Eu vejo qual está sendo minha taxa de acerto. Então, a cada 10 entradas, qual está sendo minha taxa de acerto? Eu verifico, a taxa de acerto está maior que a minha odd média? Se a minha taxa de acerto ainda estiver menor, eu tenho algumas coisas a serem feitas. Ou eu preciso aumentar minha taxa de acerto, ou eu mexo na minha odd média, na minha odd de entrada. Esse equilíbrio entre a taxa de acerto e a odd média é o break-even, que é o ponto onde eu não tenho nem ganhos nem perdas. Agora, para eu passar a ser lucrativo, eu preciso que a minha taxa de acerto esteja superior à minha odd média. Quando eu consigo fazer com que essa balança tenha esse desequilíbrio, eu tenho esse ganho financeiro. Então, eu tenho que fazer sempre o planilhamento, a leitura das minhas métricas, de maneira que essa balança esteja a meu favor. Quando eu faço isso, eu coloco esse ponto de equilíbrio a meu favor, eu tenho um retorno financeiro positivo no decorrer do tempo. No longo prazo, eu sou lucrativo sem utilizar o mais EV, e sim utilizando essa relação do break-even que eu chamo. Talvez eu seja o único tipster, o único apostador que falo sobre isso em todo o YouTube. Eu, pelo menos, não encontrei ainda ninguém que fale da maneira como eu falo e trabalho da maneira que eu trabalho, que vem dando certo. Agora, isso que eu estou falando que eu faço, isso é gestão. Então, isso é gestão. E é difícil, porque é muito difícil você encontrar alguém que realmente faça a gestão, que é o quê? A leitura de todas essas métricas envolvidas, a taxa de acerto, a odd média, o ROI, os campeonatos, toda essa leitura, os resultados. Então, toda essa leitura traduzida em informações que te auxiliam na sua tomada de decisão é muito difícil de ser feito se você não estudar, se você não conhecer aquilo que você está fazendo. E quando você conhece, faz essa leitura, toma uma decisão fundamentada, o retorno financeiro naturalmente vem. Consigo captar aqui, Sniper? Então, eu só queria deixar aqui nos comentários se você já tinha... Quero que você me diga aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre sobre o break-even, tá? Se você concorda, se você ainda assim prefere pegar toda essa bagagem que eu passei e seguir trabalhando com mais EV, não tem problema algum, desde que você continue tendo resultado positivo, você continue no longo prazo, sabendo que vai ter esse retorno no longo prazo, você consegue trabalhar tranquilamente. Então, Sniper, se você não deixou aquela curtida aí, não esquece de deixar, coloca nos comentários o que você achou e te vejo na nossa próxima aula.